Quando essa mulher conheceu o homem com quem viveu durante 16 anos, o relacionamento parecia perfeito, sem brigas, mas bastaram 2 anos vivendo sobre o mesmo teto e a primeira gravidez para as crises de ciúmes começarem e já na primeira briga partir para a agressão física. Eu preferi ficar sofrendo todo esse tempo com ele do lado dele do que deixar meus filhos. Aí fiquei durante esse tempo todinho sofrendo do lado dele. Batia, depois pedia desculpa, mas aí antes disso já tinha me ameaçado, aí ficava com mais medo ainda. Entendeu? Todo tempo depois da briga, durante a briga me ameaçava. Depois das brigas, pedia desculpa, não ia mais fazer. Aí passava. Foi esse tempo todinho assim. Brigava, pedia desculpa, depois de novo. Continuava tudo de novo. A situação permaneceu assim durante 14 anos. Os filhos do casal presenciavam tudo, até que um dia a vítima percebeu que já tinha passado da hora de dar um basta e procurou a delegacia da mulher. Tive coragem depois que eu vi ele batendo na minha menina de 14 anos. Aí que eu pensei comigo mesmo, vou denunciar antes que aconteça algo pior. Você passou quanto tempo vivendo essa situação sem denunciar? 14 anos. Ele já tinha batido nela uma outra vez, foram 2 vezes que a gente estava discutindo, aí ela disse, vocês dois parem de brigar, para pai de brigar, que a minha mãe não merece isso não. Aí ele bateu nela. Dessa outra vez foi que eu vi ela ele batendo nela, aí eu disse, não, agora eu vou denunciar ele, custe o que custar. Todos os dias, a Delegacia Especializada da Mulher recebe denúncias de vítimas com dramas parecidos, todas em busca das proteções garantidas pela Lei Maria da Penha, que desde que foi criada há 10 anos, trouxe mudanças significativas. Na Lei Maria da Penha, ela exemplifica os tipos de violência que a mulher pode sofrer, o tipo de violência doméstica. Vai desde violência física, violência verbal, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. E dá nortes tanto para a polícia, tanto polícia civil quanto polícia militar, também para os outros atores no enfrentamento à violência doméstica. Porque a gente que trabalha com enfrentamento à violência doméstica não consegue trabalhar só. Ela é uma lei multissetorial. Este ano, somente através dessa delegacia, já foram instaurados 960 inquéritos e 1.927 pedidos de medidas protetivas. As medidas protetivas são regras impostas aos agressores para garantir a segurança das vítimas e, quando elas são descumpridas, o agressor pode ser preso. As denúncias podem ser feitas tanto pelas vítimas como por pessoas que presenciam as agressões. Essa violência doméstica sempre existiu, só que ela era trancada em 4 paredes. Era invisível e agora ela está se tornando visível. Então as mulheres elas estão mais empoderadas, mais fortalecidas e não estão aguentando mais viver naquela situação de violência como aguentavam antigamente. E uma coisa que tem que deixar claro é que qualquer pessoa pode denunciar o caso de violência doméstica familiar. Então, não é necessariamente mais só a vítima, não é a obrigação da vítima. Qualquer pessoa que saiba que uma mulher está passando por situação de violência doméstica familiar pode fazer a denúncia. Tome coragem e que, a partir do momento que você denunciar, é um passo que você está dando para a sua felicidade, para a felicidade dos seus filhos, para você viver melhor. E que a agressão dói, entendeu? Mas dói muito mais o que fica aqui dentro de nós. Estamos de volta com Em Discussão, hoje falando sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Vocês acham que a Lei Maria da Penha poderia sofrer ajustes de 10 anos para cá? Eu entendo que pode, né, no sentido de
de melhorar, trazer de maneira mais explícita quais tipos de formulações seriam necessárias para a política preventiva. É mais né? prevenção mesmo. Isso, na política preventiva. Porque, por exemplo, a lei ela traz a previsão de que os dados eles podem servir de base para políticas públicas, mas aí deixa as coisas um pouco soltas, não amarram muito bem. Então, nesse sentido, assim, seria interessante. E, inclusive, trazer a previsão legal de que mulheres trans também possam ser atendidas pela Lei Maria da Penha. Elas ainda não são Não, atendidas? são, mas não é uma previsão legal. É só um entendimento. Isso, é um entendimento jurisprudencial, né? Mas assim, que já é um grande avanço e que durante muito tempo a gente não conseguiu que elas fossem atingidas, né, pela lei, assim. As próprias políticas públicas estão direcionadas mais à mulher que passou pela agressão. Quando ela chega na delegacia para denunciar, quais são os procedimentos a partir daí? Na verdade, a mulher, quando ela chega na delegacia, né, ela informa que foi vítima de violência doméstica e familiar. A delegada pega o termo. É importante dizer que, via de regra, são delegadas mulheres nas delegacias especializadas. Isso já ajuda delegados muito. Que tenham já uma sensibilidade de tratar do assunto. Pelo menos também, teoricamente, tenham, né, minimamente uma afinidade com isso. E aí elas fazem, muitas vezes elas saem de casa sem nenhum tipo de documento. Então a delegacia ela garante que a mulher possa voltar em casa com escolta policial para pegar a documentação, para pegar a roupa dos filhos, né, das crianças, na verdade. E aí, se a mulher foi ameaçada de morte e ela não tem mais nenhum lugar para onde ir, não tem nenhum familiar, ela pode ser levada para casa-abrigo, que é uma previsão. Ela pode ter um familiar para ir, mas se tiver essa casa desse familiar não der segurança suficiente, ela pode ser encaminhada para casa-abrigo. É porque, na verdade, a casa-abrigo ela aparece como uma última opção. Ah, tá. Porque a mulher, para ser encaminhada para a casa-abrigo, ela tem que ter sido ameaçada de morte e ela fica com o direito de ir vir restrito. Porque a casa, ela é sigilosa, a gente só sai de lá, as mulheres, no caso, só saem de lá com escolta policial e para fazer demandas ou jurídicas ou na área de saúde, né? Elas só têm direito ao telefonema uma vez por semana. Então, assim, a política de abrigamento, ela é muito cruel. Ela acaba aprisionando a mulher. Isso, mas aí vítima ela restringe. Revitimizada. Isso, ela restringe o direito de ir e vir, mas para tentar garantir minimamente o direito à integridade física, né, dessa mulher. Quanto assim. tempo uma mulher passa, em média, assim, dentro de um abrigo? A mulher ela pode ficar 3 meses, a mulher e os dependentes, no caso, podendo prorrogar por mais 3 meses. Certo. É um tempo suficiente para se dar todo um trâmite judiciário? Isso. Na verdade, a casa-abrigo, ela tem uma equipe técnica, que é formada por advogada, assistente social, psicóloga, pedagoga, enfermeira, porque não é só a mulher, né? Tem a criança. E aí a gente vê crianças reproduzindo, então tem que ter um acompanhamento psicológico. As mulheres chegam extremamente fragilizadas, então tem que ser trabalhado isso também. E a gente tenta, nesses 3 meses, podendo prorrogar por mais 3, fazer com que a mulher ela possa minimamente guiar sua vida, né, após esse processo e ser reinserida na convivência familiar. A gente às vezes para pensar assim, nossa, como foi que uma mulher chegou nesse ponto, né, de ter que ser encaminhada para uma casa-abrigo e se proteger do marido que ela escolheu para amar, né? Como é que dá para tentar identificar os primeiros passos, já para dar um freio a partir dali? É uma situação muito delicada porque é muito naturalizada na nossa sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, os estudos de gênero, eles vão apontar para uma passagem, aí cronologicamente fica difícil situar, mas a gente pode, não é, fazer uma espécie de, dizer assim, metáfora do fim da idade, ou da metade da Idade Média em diante, de uma guinada que a gente chama, né, da ordem do mundo, onde as instituições primárias, a gente não vai dizer primitivas, né, mas as primeiras instituições sociais, elas tinham um caráter muito mais matrilinear, né, matriarcal, e há um determinado processo histórico, uma guinada, né, epistemológica, em que o homem se apresenta como esse grande guerreiro e provedor, né,
Então já houve E, um ao período mesmo em que as tempo, mulheres houve. tomavam a frente. Que havia, as sociedades tinham essa característica mais matrilinear. A referência era a mulher. A mulher, ou a mulher mãe, ou a mulher como um todo, né? A sociedade toda feminina era responsável por todos. E aí nessa passagem que o homem assume esse lugar do exercício do poder e do uso da violência, cabendo a entender que a violência passa a significar para o homem virilidade, né? Então, quanto mais ostensivo for, né, essa perspectiva de truculência, de não sentimentalidade do homem, isso vai então gerar mais credibilidade dele frente, né, esse mundo, na cultura masculinista, esse mundo da conquista, né, da persuasão. E normalmente isso vai sendo reproduzido dentro das casas, não é? No processo exatamente que a gente chama de socialização, em que as pessoas, no caso os indivíduos, crianças, adolescentes, vão identificando esses comportamentos no pai, na mãe, nos filhos mais velhos em relação às mães, né? De um certo desprezo, descaso para com o mundo feminino, de uma noção exacerbada de que a mulher é frágil, precisa ser protegida. E essas, a gente pode dizer assim, esses miligramas de sociabilidade, eles vão construindo, né, vão sustentando uma estrutura que mais cedo ou mais tarde vai virar um tapa, né, vai virar uma agressão simbólica, verbal, que vai levar exatamente, em última instância, quando já saturadas todas as possibilidades, e a mulher, com um mínimo de consciência, a procurar uma delegacia. Entendi. Então, assim, a delegacia é o último caso Já de uma trajetória. Já deu tudo. E quando você vai ver as histórias, né, privadas desse homem, dessa mulher, são histórias que, na sua grande maioria, estão simplesmente reproduzindo, no caso das mulheres, o que a mãe viveu, o que a avó viveu. No caso dos homens, as personagens para eles, a figura do pai, do avô, dos tios, são reproduções realmente culturais e precisam ser trabalhadas a partir disso. A gente vai dar mais um intervalo agora, mas a gente ainda vai discutir um pouco sobre o que a Lei Maria da Penha está proporcionando hoje, principalmente para as mulheres que vão para uma casa-abrigo. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.